Como é que é, maltinha? Bem-vindos a mais um vídeo do Madalena Divaga. Eu sou a Madalena e o vídeo de hoje é uma sessão de pergunta e resposta, basicamente. No outro dia no Instagram eu publiquei uma Insta Story a perguntar se me podiam enviar perguntas para eu fazer um vídeo de pergunta e resposta. E felizmente as pessoas aderiram bem e eu acabei por receber 13 questões. 12, porque duas delas eram iguais, portanto juntam-se uma à outra, portanto acabei por receber 12 questões. O que para a primeira vez para fazer um vídeo de perguntas e respostas, eu acho que 12 perguntas é positivo. Portanto, vamos a elas. São 12 perguntas muito interessantes, eu não alterei nenhuma, estão todas aqui e agradeço desde já a todas as pessoas que me enviaram perguntas e se depois de verem este vídeo tiverem mais perguntas para me fazer, já sabem onde as deixar nos comentários, por favor. Ora, a primeira pergunta é de uma blogger chamada KitKat Reads e a pergunta é least favorite and favorite trope. Portanto, a tua temática favorita e menos favorita ou a que menos gostas num livro. A temática que eu menos gosto, ou a premissa que eu menos gosto dentro de um livro, ou na escrita, é aquela premissa do eu não sou como as outras raparigas, ou eu sou especial porque eu leio, ou eu luto, ou eu sou fantástica e as outras raparigas são todas pedaços de cena ambulantes sem cérebro, ok? Estamos no ano 2020, a caminho de 2021, já passou a época do ano 2000, já passou a ideia de que as mulheres têm que se pôr em baixo umas às outras para poderem elevar-se a elas próprias, ok? Passou, já percebemos que isso não resulta, nunca resultou, nunca vai resultar. Chega de escrever em livros com a premissa de que eu não sou como as outras raparigas, eu sou completamente diferente, portanto é por isso é que vocês têm que gostar de mim. Não. Acabou. Já não somos adolescentes, ok? Passou à frente. E mesmo para os adolescentes, escrever livros desse género é um mau exemplo. Péssimo exemplo, péssimo. A premissa que eu mais gosto, e é nestes momentos em que eu percebo que eu não bato bem da cabeça, é que a minha premissa favorita, nomeadamente em livros de romances, é inimigos para amantes. Enemies to lovers. Pá, são cenas da vida. Eu adoro enemies to lovers. Pá, dê-me livros com inimigos que se viram amantes e vão-me ter obcecada mesmo por essa literatura. A segunda pergunta é também novamente da KitKat Reads e do Ethan da Book Marvel e eles perguntam the biggest pet peeves in books, portanto aquilo que menos gostas nos livros. Ora, há duas coisas muito vincadas que eu não gosto em livros. A primeira é quando os livros têm capítulos muito longos, tipo 50 páginas num único capítulo. A pessoa perde-se, ok? Não escrevam livros com muitos capítulos. É preferível ler um livro de 300 páginas com 50 capítulos do que ler um livro de 300 páginas com 5 capítulos. Ou de 500 páginas com 5 capítulos. Pá, não façam isso. A pessoa perde-se completamente. Perde o interesse porque tentamos ver a situação a avançar e parece que não avança porque não mudas de capítulo e parece que o livro nunca mais acaba. Eu particularmente não gosto. A outra coisa que eu não gosto nos livros é quando o autor ou a autora escreve diferentes pontos de vista dentro do mesmo livro. Portanto, as diferentes personagens, cada capítulo do livro tem uma personagem diferente, ou tem a perspectiva de uma personagem diferente. Eu atinjo o meu limite de diferentes pontos de vista dentro de um livro ao número 3. Portanto, 3 personagens com pontos de vista diferentes, eu ainda aceito. O 3 já é o limite máximo. Livros com 5 e 6 pontos de vista diferentes, uma pessoa perde-se na totalidade, porque assim, chegas a um ponto em que tu acabas por te empatizar com uma personagem específica e estares à espera que o capítulo da tua personagem chegue, a pessoa perde-se, acaba por se perder na leitura, acaba por ficar cansada, porque ficas a ler o capítulo naquela de eu não tenho interesse nenhum naquilo que tu tens para dizer. E na realidade há personagens em livros em que na realidade não contribuem para o crescimento das unhas dos pés de ninguém aquilo que eles têm para dizer. Apesar de algumas perspectivas serem interessantes, nomeadamente livros que tenham, por exemplo, a perspectiva do vilão ou do inimigo, portanto, tem sempre um fator interessante. Mas mais do que 3 personagens para mim, já chega. Mais do que 3 pontos de vista para mim, já chega. A próxima pergunta é da Ana Ferreira 5399 e ela pergunta-me
como é que é trabalhar na Bertrand, se gostas e como é que lá chegaste. Se eu gosto de trabalhar na Bertrand, sim, muito. Para quem ama livros, trabalhar na Bertrand é um sonho tornado realidade. Trabalha-se muito, sim, o atendimento ao público não é fácil. Para quem trabalha no atendimento ao público sabe que não é fácil. É muito trabalho, mas para quem gosta de livros é um sonho tornado realidade. Portanto, se gosto, muito, mesmo, gosto mesmo muito daquilo. Como é que eu lá cheguei? Da mesma forma que toda a gente chega a alguns sítios, candidatei-me e tive sorte, ok? Sem te candidatares, sem te fazeres o esforço de pegar nas perninhas e ir entregar currículos, ou ligar o telefone, ou ligar pelo telefone, ou qualquer coisa do género, ou candidatar-te online, porque simplesmente há empresas que não aceitam candidaturas presenciais. Candidata-te, esforça-te, apresenta-te, remodela o teu currículo, faz aquilo que tu quiseres, faz currículos no Canvas, faz currículos dinâmicos, mas candidata-te, porque se estás à procura de trabalhar num sítio em que queres que notem no teu currículo, então não faças um currículo igual aos outros todos. Pronto, é a minha sugestão. Agora, a minha amiga Britney mandou-me também uma pergunta, porque ela manda-me sempre perguntas para estas coisas, que é Books and Wanderlust, e ela perguntou-me qual foi o meu livro favorito até agora, durante este ano, basicamente. O meu livro favorito do ano 2020, e eu tenho 2 de momento. O ano ainda não terminou, mas os meus dois livros favoritos neste momento é o Red, White and Royal Blue, da Casey McKiston, e A Canção de Aquiles, da Madeline Miller, ou The Song of Achilles. Para mim, são os melhores livros que eu já li este ano. E por enquanto, nada lhe chega aos calcanhares. Canção daqueles, chegar aos calcanhares. See what I did there? Mas nada lhe chega aos calcanhares. Adoro estes 2 livros e dificilmente eu vou encontrar livros que sejam melhores do que estes 2. Já li bons livros, mas por enquanto estes 2 estão assim no top. Depois, o leitor constante, que é o José, também é um amigo meu no Instagram, pergunta-me que elementos fazem um livro perfeito para ti. Ora, existem 4 elementos principais que fazem um livro perfeito para mim. O primeiro é que as personagens têm que ser cativantes, ou seja, eu tenho que empatizar pelo menos com uma personagem. Obviamente isto não é taxativo, mas é um fator com algum peso para um livro ser perfeito para mim. Eu tenho que me relacionar, tenho que empatizar com pelo menos uma das personagens. A segunda coisa é que o livro não pode ser muito comprido. Eu prefiro ler séries do que ler grandes calhamaços. Vou dar, por exemplo, o exemplo do Outlander, em que não só é uma série extensa, como os livros são prontos para construir uma casa. Obviamente eu já li livros grandes, temos ali os Shadowhunters em cima, que é a prova concreta de que eu já li livros grandes e não me importa ler livros grandes. Mas também depende muito do livro, e para um livro ser perfeito para mim, o tamanho também é importante, e a contagem de páginas. Portanto, eu prefiro ler livros assim do tamanho, por exemplo, ali das Grisha Trilogy, que são livros pequenos, mas são uma trilogia, do que propriamente ler livros grandes. O terceiro fator que torna um livro incrível para mim é a premissa do Enemies to Lovers. Tem que ser. O Enemies to Lovers para mim é taxativo. E o quarto fator, que não tem o peso tão grande, mas é um peso relativo, é que o livro tem que ser ou fantasia ou ficção científica, porque são os 2 géneros de literatura que eu mais gosto. Portanto, se os livros tiverem estes 4 fatores, obviamente têm outras coisas pelo meio, mas estes 4 são aqueles que têm mais peso para um livro ser perfeito para mim. Pronto. Próxima pergunta. Ora, esta pergunta foi enviada por uma rapariga cuja página é Of Waves and Pages, e ela mandou-me 4 perguntas diferentes. Portanto, vamos a isto. A adaptação que menos gostaste de livro para filme ou série de televisão? Eu nem sequer vou mencionar o filme do Percy Jackson ou os filmes do Percy Jackson, porque isso é uma não questão, ou é um dado adquirido. Mas de momento, a adaptação que me está mais atravessada na garganta é a adaptação dos 100 para a série do Netflix. Os 100, eu já falei disto aqui no canal, os 100 era o raro exemplo de uma adaptação em que eu tinha gostado mais da adaptação para Netflix do que os livros. E hoje em dia,
falei sobre isto, eu não vou falar mais sobre isto. Pá, os 100 para mim foram destruídos, aniquilados, basicamente, assassinados. Próxima pergunta, que é para eu parar de divagar. Que livros é que recomendarias para os teus amigos que não leem? Eu acho que falhei uma pergunta. Eu falhei uma pergunta! Desculpem, antes desta. Que livros recomendarias para alguém que está a começar a ler? Que livros de fantasia recomendarias para pessoas que estão a começar a entrar nesse género? E esta pergunta foi-me enviada pelo Study with Daniela. Portanto, Daniela, desculpa, mas eu saltei a tua pergunta, mas vamos já responder-lhe. Ora, que livros é que eu recomendaria? Se calhar, se fosse para dentro da fantasia, eu recomendaria para alguém que uma pessoa já se sente confortável, ou pelo menos algo que seja minimamente identificável, que é, por exemplo, os retellings. Portanto, livros de fantasia inspirados nos contos de fadas que nós conhecemos de crianças. A Pequena Sereia, a Cinderela, a Bela e o Monstro, etc. Há uma série de livros dentro dessa categoria, portanto, para quem está a começar dentro da área da fantasia, eu recomendaria sempre começarem com um livro que fala de algo ou que seja inspirado em algo que a pessoa já conheça, nomeadamente como são os contos de fadas da Disney, pronto, basicamente. Há uma série de livros que se podem recomendar, o Lunar Chronicles, as Crónicas Lunares, da Marissa Mayer, é uma boa opção. Tem o Uprooted, da Naomi Novik, tem o Cinderella is Dead, da Kailyn Bayron, que eu ainda não li, mas pronto, também tem. Mas isto também depois vai depender de que tipo de fantasia estão à procura. Se estão à procura de fantasia YA, ou Young Adult, ou se estão à procura de fantasia de adulto, mundos mais complexos como é o Tolkien, ou como é o Eragon. Vai depender muito disso. Se estão à procura de livros de fantasia para começar a ler, eu recomendo tentarem fazer uma pesquisa na área dos retellings. Pronto, basicamente. Daniela, desculpa, vamos voltar atrás na pergunta porque eu saltei mesmo esta. Ok. Que livro recomendarias para os teus non-reader friends? Portanto, esta foi mandada pelo Waves and Pages. Que livro recomendarias para amigos que não leem? Eu se calhar iria para os livros de banda desenhada, pela mesma razão que recomendaria livros de fantasia, recomendaria os retellings, porque são livros, nomeadamente os da Marvel e da DC, são livros rápidos de ler e as pessoas acabam sempre por conhecer um bocadinho mais a história. Portanto, se eu recomendar um livro da Mulher Maravilha ou do Capitão América ou qualquer coisa do género, acabaria por começar por ali. Além disso, a vantagem de ser banda desenhada é que as pessoas... Eu sinto que a banda desenhada não cansa tanto a ler do que um livro... do que literatura normal. Por causa da questão das imagens, por causa da questão da visualização da cena. Portanto, para quem não lê, eu recomendaria começar primeiro pela banda desenhada e depois ir passando para diários gráficos ou para novelas gráficas e depois a sair um bocado e ir para a literatura. Essa seria a minha recomendação. Terceira pergunta de Of Waves and Pages. Foste sempre uma leitora? Sim. Desde o momento em que aprendi a ler, até muito antes de eu aprender a ler, eu já era uma leitora. Sempre adorei livros, os meus pais sempre me deram livros a mim e aos meus irmãos, especialmente a mim, porque sempre foi uma coisa que eu sempre gostei muito de ter em casa. Obviamente há altos e baixos. Há alturas em que eu leio mais, há outras em que leio menos, mas eu sempre fui uma leitora e penso que nunca vou deixar de ser leitora, basicamente. Outra pergunta da mesma rapariga, of Waves and Pages, a última pergunta que ela manda é: qual é a tua memória favorita relacionada com leitura? E eu tenho duas. A primeira memória que eu tenho relacionada com a leitura foi o primeiro livro que a minha mãe me ofereceu, que me fez apaixonar pela leitura. O livro foi A Ilha do Tempo Perdido, de Silvana Gandolfi. Foi o primeiro livro sem imagens que a minha mãe me ofereceu. Eu tinha, aí 11, 12 anos, mais ou menos. Ofereceu-me na livraria, na livraria Papelaria Emos, em Setúbal, no dia em que fomos comprar os manuais escolares também para entrar para a escola. Ela ofereceu-me aquele livro e foi o livro que me fez apaixonar pela leitura, basicamente. Eu sei que para outras pessoas isto ia ser uma pergunta
ia ser uma resposta um bocado estranha, porque as pessoas estão sempre à espera daquela resposta básica de eu comecei a ler com Harry Potter. Eu comecei a ler com A Ilha do Tempo Perdido de Sylvana Gandolfi. Obviamente o Harry Potter teve outro impacto na minha vida, mas isso é uma conversa diferente. Mas A Ilha do Tempo Perdido foi o livro que me fez apaixonar pela leitura. Garantidamente. Eu ainda hoje leio esse livro e repito a leitura desse livro porque é espetacular. A segunda memória, ou a segunda boa memória que eu tenho relacionada com a leitura foi na noite, porque eu li esse livro numa noite, em que li o 7 minutos depois da meia-noite de Patrick Ness. Eu li esse livro de uma assentada numa única noite. Eu estava prestes a entrar no quarto ano ou melhor, no primeiro ano de mestrado e andava no primeiro? Não, no segundo ano de mestrado, no quinto ano da faculdade. E estava precisamente naquela das dúvidas de o que é que eu vou fazer da minha vida, o que é que eu vou escrever para a minha tese. E eu lembro-me de ter lido esse livro e de o ter fechado na mesma noite e pensado, é sobre isto que eu quero fazer a minha tese. E porquê é que isto é uma boa memória? Porque não só foi o momento em que eu decidi o que é que queria fazer da minha tese, foi o momento em que decidi que tudo o que eu faria profissionalmente dali em diante, quando terminasse a faculdade, tinha que estar relacionado com livros. Podia estar relacionado com a minha área de estudo ou não, mas tinha que estar relacionado com livros. E foi nesse momento em que eu me apercebi a importância. Eu já tinha alguma noção de quão os livros eram importantes para mim, mas depois de ter lido 7 minutos depois da meia-noite e depois de ter feito a tese, foi no momento em que eu me apercebi de que eu só seria feliz profissionalmente se estivesse a trabalhar com livros. Seja em que área for, seja de que forma for, mas o que quer que eu fizesse tinha que estar relacionado com livros, garantidamente. A Mariana, a Nairam Blog, eu não sei se pronunciar isto, mas a Mariana, que foi a rapariga a quem eu comprei aqueles livros de segunda mão do vídeo anterior, pergunta o que é que gostas mais de trabalhar numa livraria? Ora, eu há bocado falei do atendimento ao público, a dizer que era... Pronto, toda a gente quem trabalha em atendimento ao público sabe que o atendimento ao público não é fácil e não é aquilo que é mais atraente a trabalhar assim com o público, mas é aquilo que eu também gosto mais, é o atendimento ao público. Dar aqui uma parte de não romantizem o trabalhar numa livraria. Pá, não romantizem, vocês não sabem o trabalhão que aquilo dá. Só quem trabalha numa livraria e só quem trabalha em atendimento ao público sabe o trabalhão que dá trabalhar em atendimento ao público. E as pessoas adoram romantizar a ideia de ai que bom, trabalhas numa livraria, deves ler imenso, deves ler todos os livros que aqui estão, é maravilhoso, etc. Porque as pessoas que vêm aqui gostam de livros. Epá, não. Não. Obviamente trabalhar numa livraria é muito bom porque estás em contacto com livros, recomendas livros, não há nada mais satisfatório do que atenderes um cliente ou uma cliente e que sai com boas recomendações e que sai com os livros que tu lhe recomendaste nas mãos. É muito bom, é muito satisfatório, é muito gratificante, mas trabalhar numa livraria dá muito trabalho porque não é só atender o cliente e recomendar livros, é abrir mercadoria, é arrumar, é catalogar, é... organizar, recomendar, partilhar, seja o que for, é difícil e é muito, muito trabalho. Portanto, deixem de romantizar a cena de trabalhar numa livraria. É muito bom, é fascinante, é. Para quem é leitor, é um sonho tornado realidade, é. Mas a mesma história que as bibliotecárias ou os bibliotecários estão sempre a dizer de não romantizem trabalhar numa biblioteca porque não é só arrumar livros e não é só recomendar livros aos leitores. Vocês não imaginam o trabalho que é trabalhar com livros. Não imaginam. A não ser que trabalhem mesmo com eles, não imaginam o trabalhão que é trabalhar com livros. A partir do momento em que eu descobri que que ser bibliotecária tem uma formação superior, existe um curso superior para ser bibliotecário, vocês imaginem o trabalhão que aquilo não dá. Portanto, trabalhar numa livraria não precisas de um curso superior para trabalhar numa livraria. Mas parem de o romantizar, porque assim, é muito bom e é muito satisfatório. Mas de romântico, não tem nada. Última pergunta é da Book Lover in Wonderland. E qual é a tua trilogia favorita? E para terminar este vídeo, a minha resposta é Darker Shades of Magic, da V.E. Schwab. Nada bate a trilogia da Darker Shade of Magic, de V.E. Schwab, que eu já disse que já está publicada para português pela editora Minotauro, portanto, vão à procura de uma boa... Se estão à procura de uma boa trilogia de fantasia, aí têm a minha recomendação. Trilogia The Darker Shade of Magic, de V.E. Schwab. Portanto, muito obrigada a todas as pessoas que me mandaram as vossas perguntas. Espero que tenham gostado deste vídeo. Comentem, partilhem.
Se quiserem saber mais alguma coisa, mandem mensagem, comentem aqui no vídeo, eu vou responder a todas as vossas perguntas. Espero que tenham gostado desta divagação e vemo-nos na próxima. Beijinhos!